Aula de número 85, terceira aula do módulo Primeiros Socorros. Para quem ainda não baixou o resumo dessa matéria, acessem o nosso site www.autoescolaonline.net e baixem o resumo. Para aqueles que quiserem nos enviar sugestões, críticas ou elogios, utilizem os nossos e-mails, um deles autoescolaonline.net@gmail.com ou ronaldo@autoescolaonline.net. Novamente dizendo, para quem tiver interesse em adquirir o DVD com todo o nosso curso, basta estar clicando sobre essa tarja vermelha e estará sendo direcionado à página de aquisição do DVD. Então, logo o socorrista tenha adotado as primeiras providências, já abordadas agora há pouco na videoaula anterior, ele precisará estar fazendo uma análise primária da situação e, nessa análise, estabelecer uma prioridade de socorro. Por que a necessidade de estabelecer prioridade na prestação de socorro? Num acidente de trânsito, normalmente você encontrará mais de uma vítima envolvida. Dificilmente você vai encontrar um acidente que tenha apenas uma vítima. E na hipótese de você encontrar ali 2, 3 ou mais vítimas, quem você deve socorrer primeiro? Em prova, isso tem sido abordado e colocado de maneira a confundir os candidatos. Questões do tipo: dê prioridade à mulher gestante, ou dê prioridade ao recém-nascido, ou à criança, ou ao idoso. Vejam, mulher grávida, a criança, o idoso, eles têm prioridade sim, em várias situações na sociedade, mas isso não é critério de prioridade na prestação de socorro, porque muitas vezes é uma mulher gestante, é um idoso, é uma criança, mas estão com um quadro favorável, estável. E isso não pode ser considerado para fins de prioridade ou de estabelecer prioridade na prestação de socorro. Já que nós não devemos usar esses parâmetros como critério, quais são então os parâmetros que poderão ser cobrados em prova que nós devemos conhecer? Primeiro, você vai dar prioridade às vítimas inconscientes, vítimas que estejam inconscientes. Para isso, você vai avaliar o estado de consciência das vítimas. Obviamente, se o que levou a vítima a ficar inconsciente é o óbito, você não tem mais o que insistir com essa vítima. Partindo então para o segundo parâmetro dentro dos critérios aí de prioridade à prestação de socorro. O segundo parâmetro é dar prioridade a vítimas com parada respiratória. Parada respiratória. Avalie se a vítima respira. Em terceiro, vítimas com parada cardíaca. Verifique a pulsação da vítima. A melhor artéria é a carótida, fica localizada no pescoço. A constatação de pulsação ou ausência de pulsação na vítima pode ser feita utilizando os dedos da mão. Evitem utilizar o dedo polegar, pois ele tem pulsação própria. Utilizem os dedos indicador, médio, anular, mas o polegar não. E em quarto lugar, nós temos como critério as vítimas com hemorragia. Hemorragia, perda de sangue. Nós vamos tratar com mais detalhes daqui a pouco sobre esse tema hemorragia. Identifique se há sangramentos abundantes na vítima. Outra coisa que a gente precisa entender sobre essa prioridade da prestação de socorro, na maioria das vezes, não é a vítima em estado mais grave que terá prioridade do socorro. Se vocês observarem com atenção, observem aqui no segundo, dentro da ordem aqui, nós temos parada respiratória. E em terceiro, nós temos parada cardíaca. Eu não posso afirmar com certeza se uma parada cardíaca é mais grave ou menos grave que uma parada respiratória, até porque ambas podem levar à morte em alguns minutos. Mas, numa análise fria e superficial, poderíamos entender que uma parada cardíaca é mais grave que uma parada respiratória. Por que que ela vem depois dentro da ordem de prioridade? Porque é muito mais fácil para o socorrista fazer algo pela vítima numa parada respiratória do que numa parada cardíaca. Imagina, você tem duas vítimas. Uma está com trauma craniano, parada cardíaca, respiratória e hemorragia. Tudo isso numa vítima só. E a outra vítima que está ao lado tem apenas uma parada respiratória. Obviamente, o primeiro caso que eu citei é o caso mais grave. E você, optando por atender essa vítima, você vai tentar ali com todos os recursos que você conhece e pode não conseguir
dar jeito à situação, ou pode não conseguir fazer pela vítima o que ela precisava para poder mantê-la viva. Ela acaba falecendo devido a óbito, e a outra que estava do lado precisando apenas de uma reanimação respiratória também vem a óbito, porque você nada fez por ela. É importante observar nesse sentido e entender que, na maioria das vezes, não é a vítima em estado mais grave que deverá receber o atendimento prioritário. Após ter estabelecido a prioridade de socorro, você precisará agir com a vítima. E uma das primeiras coisas que você deve observar no atendimento direto à vítima são seus sinais vitais. O que são sinais vitais? São parâmetros que servem para avaliar o quadro clínico da vítima. Parâmetros que servem para avaliar o quadro clínico da vítima. Os sinais vitais mais comuns, e esses são observados em 100% das situações, são respiração, pulsação. No próximo slide nós vamos falar de mais dois, mas por enquanto vamos ficar nesse aqui. Respiração. Observar se a vítima respira ou não. Observar se há ausência de movimentos respiratórios. Muitas vezes existe um movimento respiratório, mas de forma irregular. Por isso, foi colocado aqui. O normal para um adulto está entre 16 e 20 movimentos respiratórios por minuto. MRPM significa exatamente movimentos respiratórios por minuto. Eu não acredito que vá ser cobrado em prova esse dado aqui. Mas, por enquanto, até para a gente formar uma ideia melhor sobre o que nós estamos falando, eu optei por apresentar esse dado para vocês. Por quê? Normal para um adulto e apresentei esse dado. Porque o sinal vital respiração, ele sofre variação de ritmo dependendo da idade da vítima. Se aqui foi colocado que o normal para um adulto está entre 16 e 20, obviamente para uma criança seria diferente. Só para fins de curiosidade, não acredito que seja questão de prova, mas uma criança tem em média 20 a 26 movimentos respiratórios por minuto. Uma criança, um recém-nascido, um ritmo ainda mais acelerado. A lógica é simples. Quando você nasce, você, um ser humano, é uma máquina biológica que está funcionando a todo vapor. Você tem lá 40, 50 movimentos respiratórios por minuto. É rápido, acelerado, está funcionando muito bem. Com o passar do tempo, o ritmo vai diminuindo, porque há o desgaste da máquina biológica. Certamente, se um adulto tem 16 e 20 movimentos respiratórios por minuto, uma criança, que é mais jovem, a máquina biológica mais nova, vai ter entre 20 e 26. E um idoso, pela lógica, vai ter um ritmo menor. E, realmente, um idoso tem, em média, 14 a 18 movimentos respiratórios por minuto. Nada disso tem uma importância maior para vocês, por enquanto. Depende do nível da prova que vocês forem fazer. Claro que tem gente que está assistindo às aulas para prestar prova para concurso. Então, claro que numa prova de concurso, uma questão pode entrar mais a fundo nessa abordagem e isso pode ser importante para vocês. Mas para quem está estudando apenas para fins de processo de habilitação, eu não acredito que isso seja informação relevante. O pulso ou pulsação também é um sinal vital que deve ser avaliado. O normal para um adulto está entre 60 e 80 batimentos por minuto. A lógica segue a mesma da respiração. Uma criança vai ter um ritmo maior, um idoso vai ter um ritmo menor. Máquina biológica mais jovem, mais nova, ritmo mais acelerado. Máquina biológica mais desgastada, mais velha, ritmo menor. Ainda falando sobre sinais vitais, na continuação, nós temos aí a pressão arterial. Essa é bem conhecida, os mais idosos principalmente têm o hábito de estar auferindo a sua pressão constantemente, pelo menos uma vez por semana. O desenho aqui, na verdade, está relacionado à análise da pulsação e não da pressão arterial, que normalmente é auferida com o aparelho apropriado, o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Mas, enfim, estamos falando de sinais vitais. O normal para um adulto está entre 120 e 80 mmHg. E dos sinais vitais, a pressão arterial é o sinal mais difícil de ser constatado pelo socorrista. Primeiro, que fazer uma auferição de pressão arterial só com o tato é coisa para profissional fazer. Um leigo
certamente não conseguiria. E também, pela falta da aparelhagem adequada, ficaria realmente difícil para que um socorrista leigo conseguisse fazer aí a análise da pressão arterial da vítima. Nós temos também como sinal vital a temperatura corporal. Tudo que tiver entre 36 e 37 graus é considerado normal. Esse sinal vital, a temperatura corporal, é o único que não sofre variação levando em consideração a idade da vítima. Aquela regrinha da máquina biológica, mais jovem, mais velha, para esse sinal vital, ela não é válida, ela não é aplicada. Por quê? Porque uma criança nasce com essa temperatura, que é o considerado normal, e certamente viverá por toda a sua vida, fase de criança, adulto e idoso, com essa temperatura sendo considerada normal. Portanto, não foge a isso aí. Então, apresentado aí para vocês os sinais vitais. Na próxima videoaula nós já estaremos falando sobre parada respiratória, que é a ausência de um desses sinais vitais, e quais são as ações do socorrista nesse sentido. Alguns instantes estaremos de volta. Um abraço. Tchau.